pessoal, eu sou Gustavo Yama e como eu falei para vocês no vídeo anterior, eu ia trazer um pouquinho mais para vocês um vídeo esclarecendo sobre as documentações que preciso para vir à Nova Zelândia. Então nesse vídeo eu vou falar os principais documentos que a gente precisa e contar um pouquinho da minha experiência, como é que foi, dando algumas dicas para ver se ajuda vocês também. Para começar esse vídeo, nada mais óbvio do que falar sobre o planejamento. E eu vou explicar um pouquinho para vocês o porquê que o planejamento é uma etapa muito importante a se considerar e fazer isso com a maior clareza e com bastante objetividade. No meu processo de planejamento levou basicamente quase 4 anos. Eu vim do Brasil para o Japão em 2019. Desde que eu cheguei no Japão eu tinha esse plano de fazer um intercâmbio, sempre quis conhecer a Nova Zelândia e acabei começando a planejar mais ou menos, vendo algumas agências e tal, mas nada ainda muito sério. Depois de uns 2 anos eu realmente firmei a ideia, falei, não, quero fazer intercâmbio e vou para Nova Zelândia, vou trabalhar e juntar dinheiro, e fiz isso. Porém, nesse rolê todo, o que aconteceu foi que eu basicamente fiquei quase 2 anos, 3 anos planejando o intercâmbio. Eu tinha considerado a Nova Zelândia e sempre quis conhecer esse país, era um dos meus favoritos na lista. Porém, eu acabei vendo pelo lado financeiro, eu falei, não, é muito caro, e acabei abandonando a Nova Zelândia, e aí passei a verificar a Irlanda. E aí nesse processo eu acabei considerando bastante, fui pesquisando, né, como é que era a vida na Irlanda, como é que era o trabalho, como é que era para estudar e tal. Porém, com alguns casos recentes de xenofobia, né, eu comecei a desistir da ideia. Isso mais ou menos lá em 2023, começo de 2023. Depois que eu abandonei a ideia da Irlanda, comecei a considerar a Austrália, que em relação à Nova Zelândia era um pouco mais barato. E aí nesse processo todo eu estava vendo o curso, o que eu queria fazer, o que eu queria estudar, onde eu queria morar e tal. E fiquei planejando. Quando eu finalmente falei, não, eu vou realmente para a Austrália, achei uma agência de intercâmbio, comecei a conversar com a agente de intercâmbio. Chegou um certo momento, a Austrália do nada aumentou o valor do visto estudantil, basicamente triplicou o valor. A minha agente de intercâmbio mandou mensagem para mim e falou, Gustavo, o visto aumentou de valor, está muito mais caro, não sei se compensa, não sei se vale a pena, você quer realmente ir para a Austrália? Porque se você for estender esse visto, você vai ter que pagar esse mesmo valor. E aí, pensando melhor, acabei desistindo da ideia, e aí eu voltei para Nova Zelândia. E é por isso que eu falo que o planejamento é muito importante, porque se eu tivesse considerado a Nova Zelândia, mesmo com a questão financeira de que é muito mais caro, mas que sempre foi o meu sonho, talvez eu teria vindo antes para Nova Zelândia. Mas tudo tem o seu momento certo, eu acredito nisso. Planejei bem melhor durante esses quase 3 anos de planejamento, né, e consegui juntar um pouco mais de dinheiro. Não me arrependo, mas eu digo que o planejamento é muito importante porque você precisa considerar tanto o país onde você vai morar, mas também tem que colocar o seu interesse, o seu desejo. Não adianta nada, eu vou para um país porque é mais barato, mas não é o país que você quer conhecer, e às vezes você acaba se arrependendo lá na frente. A partir disso, comecei a considerar a Nova Zelândia novamente, voltou para o que era de fato o que eu queria, muito melhor, não me arrependo da minha escolha. Como eu falei no vídeo anterior, eu vim fazer 2 cursos aqui, um curso de inglês para justamente lapidar o meu inglês, né, trabalhar mais a minha comunicação, e depois eu vou fazer o curso de TESOL, que é um curso voltado para a capacitação de professores de inglês para ensinar estrangeiros a língua inglesa. Então, tendo isso em mente, o planejamento é muito importante. Fora isso, fora o país que você tem que escolher, você também precisa escolher a escola onde você vai estudar e também a cidade onde você quer morar. Você precisa verificar se a cidade é mais ou menos a sua vibe, é mais ou menos o estilo de vida que você quer ter. Isso é devido ao fato de que, se você é uma pessoa que odeia o frio, talvez você não vai considerar muito bem o país, o Canadá, e também dependendo das cidades mais frias do Canadá, certo? Se você é uma pessoa que quer um país que tem mais ou menos uma temperatura semelhante ao Brasil e tal, que é da hora no verão, talvez a Nova Zelândia, né, no verão, é uma das melhores épocas para vir para cá, então seria uma época muito boa e seria muito bom vir para o país. E a cidade, obviamente, eu digo no sentido de que
Se você não é uma pessoa que gosta de movimentação, cidade agitada e tal, que é um lugar mais tranquilo, por exemplo, na Nova Zelândia você poderia escolher Queenstown. Mas se você quer um lugar como cidade grande, que tem tudo por perto, fácil acesso, né, vários estabelecimentos, né, consegue achar tudo muito mais fácil e gosta de uma vida um pouco mais agitada, principalmente à noite e tal, então Auckland seria uma escolha que se encaixasse melhor a você. Além do país, da cidade e da escola, você também precisa considerar o custo financeiro do lugar onde você vai morar. Por quê? Porque você vai acabar gastando com alimentação, acomodação, gastos gerais de compras que você queira fazer e tal. Então, é muito importante você ver também o custo de vida de cada lugar onde você deseja estudar. E agora focando um pouco mais na escola, porque aqui a escola é muito importante. Quando eu planejei meu intercâmbio, eu não tive muita escolha, porque eu precisava fechar um pacote e aí o curso de TESOL que eu queria fazer, ele tem uma data certa para começar e uma data certa para encerrar. Então, eu não tive muito poder de escolha, de acordo com o tempo que eu queria vir, de acordo com o que eu estava planejando para chegar aqui, eu tive que comprar algumas semanas de curso de inglês para poder depois fazer o TESOL. O TESOL, como ele é muito mais curto, não ia ter como eu tirar meu visto estudantil. Então, por isso que eu tive que meio que casar. A gente fala casar dois cursos ali para justamente eu ter 14, 16 semanas. E aí, obviamente, para eu poder tirar o meu visto estudantil. E eu falo que eu não tive muito poder de escolha porque basicamente era a única escola que oferecia esse curso de TESOL, né? E de acordo com a época que eu queria vir, que eu estava disponível para vir para Nova Zelândia. Mas vocês que estão planejando, por exemplo, a maioria vem para fazer curso de inglês. Quando vocês acharem uma agência de intercâmbio e começarem a conversar, já pesquisa também as escolas de inglês ou peça para que a agência de intercâmbio envie algumas opções para você escolher. Se você quer a mais barata, beleza, tem entre as mais baratas as mais caras, opções que você pode verificar, né, e o que se encaixa mais no seu bolso. Então uma dica é, não fique dependendo só da agência de intercâmbio, mas também peça para que eles possam enviar opções para vocês também escolherem. E falando em agência de intercâmbio, é muito importante vocês também escolherem uma agência de intercâmbio que esteja disponível a ajudar. Eu, por exemplo, vim pela Brasil Kiwi, que foi a minha agência, né, que me auxiliou durante esse processo de intercâmbio, de documentação, e a agente de intercâmbio foi muito paciente. A gente basicamente conversou por mais de um ano. Sempre ali ela esteve me auxiliando, me tirando dúvidas, sempre ali me mandando novidades sobre o que eu precisava, qual era o próximo passo, o que eu precisava fazer depois. Então é muito importante que vocês contratem uma agência de intercâmbio em que tenha uma pessoa paciente que tire as dúvidas de vocês. E no processo de planejamento e no processo principalmente na parte em que você vai começar a mexer com a documentação, é muito importante que você tire as dúvidas e que o agente de intercâmbio te esclareça da melhor forma possível e seja o mais claro possível. Quanto à escola, eu esqueci de falar uma coisa. Para você tirar o seu visto de estudante, primeiro, pelo menos foi, né, no meu caso, eu tive que pagar a escola primeiro, por quê? Para que eu pudesse tirar o visto estudantil, eu precisava comprovar que eu estava matriculado em uma escola. E nisso eu já tinha que ter pagado essa escola e aí mandar juntamente com a documentação. Então, nesse caso, é muito importante em que o planejamento esteja incluso isso. Você vai precisar também manusear a sua vida financeira e ver se você consegue pagar a escola para que você possa dar entrada no seu visto estudantil. Então, é muito importante isso, considerar de que você vai primeiro pagar a escola e depois passar pelo processo para que o seu visto estudantil seja aprovado. Então, bora lá falar sobre os documentos. O que você vai precisar? Primeiramente, o mais básico, todos os seus documentos que você tem no Brasil, você vai precisar, obviamente, RG, CPF, passaporte, você precisa ter, obviamente. Se você já tem um passaporte, verifique se ele tem pelo menos, vamos dizer, um ano, né, de validade antes de você já dar entrada nas documentações, porque se o seu passaporte estiver prestes a vencer, é muito provável que você vai ter problema lá na frente se você estiver mexendo com a documentação, e aí se você tiver prestes a ter que renovar e também prestes a ir para o país de destino onde você vai estudar, pode ser que complique para você. Então é muito importante você ver a data de validade do seu passaporte. Eu também precisei enviar
outras páginas do passaporte, como por exemplo a dos carimbos. Ou seja, né, eles também querem saber se você já viajou para outros países. Logo, logo vocês vão saber o porquê. Eu também precisei encaminhar um comprovante de residência, um comprovante de endereço, isso eu tirei na prefeitura. Só fazendo um adendo. Na época em que eu comecei a mexer com o processo de documentação, eu estava morando no Japão. Na verdade, todo o meu processo de planejamento de intercâmbio foi feito enquanto eu morava no Japão. Então eu tive algumas coisas que foram meio complicadas, porque eu dependia de documentos que estavam no Brasil, que eu precisava tirar no Brasil, e aí eu precisava de ajuda. Então, eu também vou dar algumas dicas, né, ou pelo menos falar sobre alguns perrengues que eu passei, para que vocês também possam ficar em alerta. Seus documentos sobre educação, desde escolaridade, desde faculdade, se você tem, né, diplomas, certificados, você também vai precisar mandar. E comprovação de trabalho. Todos os trabalhos que você já teve, é muito importante em que você mande, né, cópias desses documentos. Eu precisei de mandar, né, cópias da minha carteira de trabalho no Brasil para comprovar de que eu também já trabalhei no Brasil. E como eu trabalhei no Japão, né, tanto numa escola brasileira e depois na fábrica, eu precisei enviar algum comprovante. Então na fábrica eu pedi um comprovante de trabalho, né, pela empreiteira. Na escola eu tinha um documento como a carta de recomendação, que também serviu para que pudesse comprovar de que eu trabalhei na escola. Todos esses documentos que eu falei, você vai precisar de enviar para a agência de documentação, que muito provavelmente a agência de intercâmbio vai te indicar uma, né? E quando você começar a enviar isso por e-mail, é muito importante que você mande esses documentos traduzidos. Isso mesmo, todos esses documentos precisam estar em inglês. Aí começa o meu perrengue, porque eu morava no Japão e aí eu precisava descobrir aonde eu ia traduzir esses documentos em inglês. Eu também trabalhei numa associação multicultural na cidade onde eu morava no Japão, em que oferecia esses serviços de tradução e serviram muito bem, não tive problema, eles traduziram, colocaram ali o carimbo, a assinatura da empresa e eu enviei. Geralmente eles vão pedir uma tradução jurídica. Eu acredito que há outros tipos de traduções, é muito importante você ver com a agência de documentação que vai estar te auxiliando nisso, o que realmente precisa. No meu caso, né, da associação multicultural onde eu trabalhava, eles traduziram e assinaram, serviu muito bem. Então, eu tinha documentos, por exemplo, em japonês que precisava ser traduzido em inglês. Então, ali, nesse processo, deu tudo certo, porque a empresa, né, era capacitada para traduzir documentos em japonês também. A sua comprovação financeira. Esse foi o que mais me deu dor de cabeça, porque o intercâmbio funciona da seguinte maneira. Você pode ir por conta própria, né, e aí você comprova a sua... E aí você faz a sua comprovação financeira por conta, ou seja, de acordo com o que você tem de reserva. Mas você também pode ter alguém como patrocinador, ou seja, pode ser um parente seu, no caso pode ser sua família, pode ser até mesmo um terceiro, um amigo. Mas é muito importante que essa pessoa envie a comprovação financeira dela também para você, né, encaminhar nesse processo de documentação. Ou seja, como é que funciona isso? É como se esse patrocinador fosse te auxiliar também caso você precisasse de ajuda financeira no país onde você vai estudar. Ou seja, você meio que pode casar com a sua comprovação financeira. Então eu tinha a minha, e aí, para que eu pudesse ter um pouco mais de chance e de ter o visto aprovado e tal, eu falei, não, eu vou pedir pro meu pai, ver se ele também me ajude nesse processo, justamente porque no momento eu estava trabalhando e aí eu tinha mudado de serviço e no Japão, às vezes a empreiteira te paga 2 meses depois. Então, eu não estava muito confiante nesse processo de que eu ia ter uma quantidade razoável na minha conta bancária, então eu falei, pai, preciso da sua ajuda, é só para fazer essa comprovação financeira. Meu pai não ligou, e aí eu precisava de os documentos do Banco do Brasil, obviamente lá no Brasil, porque no Japão eu não consegui tirar esse documento, mesmo tendo um Banco do Brasil no Japão, mas funciona só para o país e não em relação ao Brasil. E aí que eu precisei de ajudas de terceiros. Aí eu pedi ajuda para o meu tio, né, para que ele fosse no banco e pudesse tirar isso. Para isso eu tive que ir no consulado, tirar uma procuração e mandar para o Brasil, e de lá o meu tio pudesse ir no Banco do Brasil para poder tirar o extrato bancário de 6 meses.
Então esse extrato bancário precisa ser de 6 meses, né? Precisa ter todos os dados. Uma observação importante, não pode ser a comprovação digital, ou seja, do seu app. Se você usa Banco do Brasil, qualquer banco convencional, né, os principais do Brasil, que não necessariamente é um banco digital, então você vai precisar de um extrato bancário mais detalhado. Como eu uso a Nubank, então nesse caso, obviamente que eu não tinha muita opção, eu só podia tirar mesmo extrato digital pelo celular, o que serviu, mandei isso sem nenhum problema. Mas é muito importante vocês ficarem atentos se a sua agência realmente vai aceitar esse tipo de extrato bancário. Às vezes tem que fazer pelo computador, se eu não me engano, mas como eu estava no Japão, não consegui fazer. Tem um site, se eu não me engano, que você consegue tirar um extrato bancário de qualquer banco, enfim, mas eu não estava conseguindo e aí eu tive que mandar realmente o extrato bancário digital do celular mesmo. Essa comprovação financeira também precisa ser traduzida. Enquanto você estiver fazendo esse processo de documentação, não tire a comprovação financeira de 6 meses do seu banco para mandar faltando o quê? 3, 4, 5 meses para você fazer sua viagem e a sua documentação, o seu visto ainda não saiu. Porque senão você vai perder tempo e vai ter que fazer tudo de novo. É muito importante você ter um pouco de balanço, né, entre estou com certos documentos, mas ainda está faltando, não posso mandar comprovação financeira ainda, porque não saiu, sei lá, tal documento, ou não consegui pegar uma comprovação de endereço e tal, né? E vai que isso demora. Um exemplo. Então, mandar justamente, né, a comprovação financeira com todos os documentos já preparados no e-mail da sua agência que vai estar te auxiliando na documentação, para que você não tenha que tirar novamente, porque esses 6 meses precisa contar justamente com o mês atual, com o mês em que você está, né, no processo em que vai mandar a documentação para poder tirar o visto estudantil. Outros documentos em que você vai precisar. Carta de intenção. Essa carta de intenção precisa ser em inglês. A agência que mexeu com os meus documentos mandou um exemplo de carta de intenção. Eu escrevi com base, né, na minha experiência, com base na minha vida, e que você simplesmente vai relatar quem é você, o que você quer estudar, o que você quer fazer no país, por que você quer estudar no país, né? O que isso vai acrescentar na sua vida, né? Então eu tive que falar sobre, né, a minha trajetória como professor, de que eu queria também continuar trabalhando como professor de inglês, que eu queria ter um pouco mais de experiência, né? Eu queria melhorar meu inglês e aí também ter uma capacitação, um documento em que comprovasse que eu poderia ensinar a língua inglesa para os estrangeiros, o porquê que eu queria fazer isso. Então eu tive que dar minhas justificativas e as minhas motivações para estudar no país, né? Então ali você precisa ser sincero e falar a verdade, o que você realmente quer, o porquê que escolhi um país. Eu falei que eu sempre quis conhecer a Nova Zelândia, que sempre foi um país em que eu quis conhecer, que eu já pesquisava há muito tempo, então, né, são essas coisas que você vai colocar na carta de intenção. Outra coisa que eles podem pedir também é uma linha do tempo em relação ao relacionamento. Por que isso? Como eu falei sobre a questão, né, de comprovação financeira, talvez eles possam pedir uma comprovação financeira do seu parceiro ou da sua parceira, né? Então, essa linha do tempo, basicamente, você vai montar, né, no Word, no Google Docs, enfim, com fotos, com uma certa quantidade de fotos que a agência vai te pedir, e aí você precisa colocar legendas em inglês, né? Ah, então dia fui em tal parque com meu parceiro, minha parceira. Ah, então dia fui em tal lugar com fulano de tal, né? E a gente fez isso, e colocar várias fotos com legendas. Então é muito importante você ficar atento, né? Porque você também vai precisar de fotos, principalmente se pedirem uma comprovação financeira em relação ao seu parceiro, à sua parceira, né? Que pode ser o Lerites, que pode ser qualquer documento que comprove, né, que a pessoa trabalhe e ganhe um certo valor. Também possa pedir um extrato bancário. O Olerite, eu esqueci de falar, também é um documento em que você vai precisar traduzir e também correspondente aos 6 meses. Então não é só o extrato bancário, o Olerite também é um documento importante em que você vai precisar. E ele também precisa ser traduzido. Bom, então é isso, pessoal. Acredito que eu falei basicamente todos os documentos que eu mandei e todos os documentos que você também vai precisar. Basicamente qualquer documento conta.
Por que que a agência pede tantos documentos e por que que é um processo demorado até você tirar? Eu acredito que é justamente pelo fato de que quanto mais documentos você mandar, menos chance vai ter de você ter que voltar atrás e ter que mandar os documentos de novo, ou de que a imigração do país de destino vai te pedir novos documentos. Ah, não entendi isso aqui, vou precisar de uma comprovação financeira, vou precisar de um holerite, tá faltando um documento aqui. Então, eu acredito que é justamente para ter mais chances de o seu visto ser aprovado. Minha experiência pessoal foi o seguinte: o meu visto saiu muito rápido. Não sei porquê, mas foi um processo longo. É estressante porque você vai ter que ter muita paciência, vai ter muita dor de cabeça. É muito importante que você tenha calma, né? Saiba que é só processo, tenha o foco ali, né? Não deixar as coisas para depois, porque depois vira uma bola de neve. Então, o quanto antes de mexer com a documentação, melhor. Foi um estresse para mim, mas depois que eu mandei todos os documentos, o visto saiu mais rápido do que esperava, o que não é regra, né? O meu visto saiu com menos de uma semana, acho que saiu em 6 dias. Até a minha agente de intercâmbio falou: nossa, saiu muito rápido, né? Talvez seja porque você já trabalhava como professor na Associação Multicultural, dando aula de inglês, pode ser que não, mas enfim. Talvez seja pelo fato de que eu mandei todos os documentos, né? E não faltou nenhum. Porém, isso não é regra para ninguém, né? O processo até sair o seu visto estudantil leva tempo. Às vezes pode ser que leve 1 mês, 2 meses, né? Pode ser que leve mais, pode ser que leve menos. Então isso depende de pessoa para pessoa. Por isso que é muito importante você mandar todos os documentos que a sua agência de intercâmbio pedir, ou outra agência que vai te auxiliar na documentação. Você também vai precisar de assinar documentos em relação à imigração. Eu esqueci de falar essa parte, mas também, por exemplo, foi mandado para mim documentos para poder assinar, né, em relação ao patrocinador, quem é esse meu patrocinador e tal. A agência de documentação em que me auxiliou, né, mandou exemplos para mim. Eu tive dúvidas, tive que mandar o outro e-mail falando: olha, ele não sei preencher esse documento, o que eu faço, qual que é a opção que eu marco, etc. E aí me mandaram, né? Então é muito importante você tirar dúvida para não assinar qualquer coisa e assinar lá também opções em que você não sabe: ah, vou colocar essa porque eu acho que é essa daqui. Não, né? Senão vai que dá errado. Então são documentos em inglês e aí você precisa preencher isso. Outra documentação que eu precisei mexer também, depois que o visto foi aprovado, tudo certo, obviamente tem a parte da acomodação, né? Você precisa ter uma comprovação de onde você vai morar, certo? E aí foi a parte em que a minha agência de intercâmbio começou a mandar algumas opções de apartamento para mim, eu também comecei a pesquisar. A agência de intercâmbio tinha uma parceria com uma imobiliária aqui e tal, que é a imobiliária na qual eu acabei alugando um apartamento. E aí, né, esse documento também vai ser muito importante para você tirar outra documentação, que é a sua conta bancária aqui, certo? Talvez no aeroporto isso também possa ser que peça. Então, tive que pagar já o aluguel adiantado, tive que assinar a documentação para ter, né, a assinatura tanto minha quanto do proprietário. E aí essa documentação foi enviada para mim também. E quando tiver tudo pronto e você for viajar, lembre-se, você tem que carregar cópias do seu visto estudantil, pelo menos 3 cópias do visto estudantil, da comprovação de endereço e outras cópias do seu seguro-saúde. Outro documento que você vai precisar também tirar e que você vai precisar pagar também junto com o processo de intercâmbio, né? Vai pagar além da escola, os cursos que você vai fazer, a sua agência de intercâmbio, também vai ter o seguro-saúde. O seguro-saúde é um documento muito importante que você também vai precisar tirar. A agência de intercâmbio vai te mandar isso, vai te mandar os valores. Caso aconteça algum acidente, alguma emergência com você, é muito importante que você tenha o seguro-saúde. Sem o seguro-saúde não tem como você vir para o país de destino. Então são essas 3 cópias em que você vai precisar, né, caso peça no aeroporto. E também são documentos que também vão te ajudar a criar, por exemplo, uma conta bancária aqui no país. Eu, por exemplo, tive que criar uma conta bancária porque, como eu estou trabalhando, que são 20 horas semanais, lembrando disso, a empresa que vai fazer o depósito, né, do seu salário, eles vão depositar na conta do país e não, por exemplo, na sua conta da Nubank ou da Wise e tal. Você consegue utilizar, por exemplo, o cartão da Wise ou, sei lá, qualquer outro? Sim, consegue. Mas
Em relação a pagamentos, caso você trabalhe, você precisa criar uma conta daqui do país. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Porque se ela tá, né, tanto os documentos que vocês precisam com a minha experiência, né? Óbvio que o que foi usado para mim às vezes não vai ser usado para você, mas nesse vídeo eu relatei os documentos que eu precisei e que pode ser que te ajude e pelo menos já te dê uma ideia, né, do que você vai precisar no processo de planejamento e no processo de documentação para fazer e realizar o seu intercâmbio. Não esqueça de curtir, enfim, de se inscrever e nos próximos vídeos eu espero postar algo relacionado ao que eu estou fazendo no país aqui na Nova Zelândia. Até mais!